E o final dos tempos está relacionado com a segunda vinda ou não O necessariamente? final dos tempos, a maior profecia, ou a profecia mais fidedigna, o maior sinal que nós temos da vinda de Jesus, que o pessoal no mundo hoje você vai encontrar pregadores dizendo Jesus está voltando, Jesus está É. voltando, Jesus está voltando. Mas você fala, pô, mas será que está voltando mesmo? Em todas as outras eras, você teve pessoas dizendo Jesus está Há voltando. muito tempo, né? Sempre ouvi pessoas dizendo que Jesus está voltando. E Por normalmente quê? perto de alguma catástrofe, de Exatamente. alguma. Porque Jesus falou de guerras e falou de catástrofes naturais Doenças. e doenças. Então você pega catástrofes e guerra, elas sempre existiram. Só que catástrofes e guerra não são o suficiente para você afirmar que são os fins dos tempos. Por quê? Porque o maior sinal, a maior profecia cumprida para o fim dos tempos, segundo todas ou a maioria das profecias do Antigo Testamento, é a volta do povo judeu para a terra de Israel. Porque segundo as escrituras, segundo as profecias, pelo povo judeu ter rejeitado o Messias, Deus disse isso através de Moisés, disse isso através de outros profetas, que ele ia dispersar o povo pelas nações da terra, que foi exatamente o que aconteceu. Jesus morreu, Jesus foi rejeitado pela maioria dos judeus, não por todos, porque os apóstolos eram judeus, a igreja primitiva inteira era a igreja formada por judeus. Lá na frente que eles resolveram pregar para gentios, para não judeus, porque eles entenderam que esse era o plano de Deus. Mas até então era isso. 70 depois de Cristo, Jesus disse que o templo seria destruído, vem o Império Romano para reprimir uma revolução judaica, eles destroem o templo, eles tocam fogo em tudo, eles destroem tudo. 132 a 135 depois de Cristo houve outra revolução. O imperador Adriano tem que mandar o melhor general que ele tem, mais de 100 mil homens para reprimir essa revolução, e aí realmente eles arrebentaram com tudo, escravizaram os judeus foram levados para a Itália para construir o Coliseu, e muitos deles depois morreram no Coliseu. O preço dos escravos naquela época ficou mais barato que o preço de um cavalo, de tanto escravo que tinha, e a partir dali o povo se dispersou. Uma população muito ínfima de judeus permaneceu em Israel, que também há profecias dizendo que um remanescente ia ter que ficar por ali. Mas os judeus se espalharam pela terra. O povo judeu foi perseguido, foi caluniado, foi massacrado em diversas oportunidades, em diversas eras, por diversos grupos, odiado. E você vê um povo que ficou quase 2.000 anos sem pátria. 1.800 anos sem pátria. Muito maluca, né? Só que o que a profecia diz? Que no fim dos tempos, o mesmo Deus que espalhou ia agregar os judeus de novo, ia trazê-los para Jerusalém, para a terra dos seus pais, ia cuidar deles ali, ia ser um pai para eles. Então, quando que isso começa a acontecer? 1882, a primeira onda de emigração de judeus russos. Muitos judeus russos, no total até hoje foi mais de 1 milhão de judeus russos e dos países ali da União Soviética, migraram para Israel. E hoje você tem um Estado estabelecido e constituído, que foi em 1948, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que foi a única resolução da ONU favorável a Israel, porque todas as outras foram contrárias, e você tem um verdadeiro milagre nisso, só que o Estado foi restabelecido, foi fundado. Então, as profecias bíblicas mais sérias sobre o fim são as que dizem respeito a Israel voltando para a sua terra e a restauração do Estado de Israel. Isso aconteceu em 1948. Então, de lá para cá, a gente só tem visto o cenário se afunilando. Está cada vez mais próxima a vinda de Jesus. Quais outros sinais? Você tem, por exemplo, a necessidade da reconstrução do templo. Você tem... Do Templo de Salomão. Você tem um fato histórico e bíblico que é o fato de Deus ter escolhido um lugar na terra para ele se estabelecer. De todos os países, ele escolheu Israel, de todas as cidades, ele escolheu Jerusalém, de todos os montes em Jerusalém, escolheu o Monte Sião. Então, ali, Davi desejou construir um templo, ele não pôde, mas ele deixou tudo preparado para Salomão. Salomão construiu um templo, esse templo durou 5, 6 séculos, até ser destruído pelos babilônicos naquela invasão onde os judeus se tornaram exilados na Babilônia. 70 anos depois, eles começam a voltar do exílio, e aí você tem Esdras, você tem Neemias, você tem Zorobabel, que reergueram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Então esse é o segundo templo, o primeiro de Salomão,
O segundo que Zorobabel, o sacerdote, dedicou. Herodes, nos dias de Jesus, ele restaurou esse templo, só que 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído. Não houve mais sacrifícios, não houve mais culto, não houve mais sacerdócio, não houve mais nada. O povo se dispersou e acabou ali, encerrou-se os cultos e os sacrifícios a Deus no templo. Para que o ambiente profético seja completo, nós precisamos de um terceiro templo. Então você tem hoje movimentos como o Instituto do Templo em Israel, que trabalham em prol da construção do templo em Jerusalém. Então, para o templo ser reconstruído, os utensílios do templo têm que estar prontos, os sacerdotes têm que estar treinados. Então, esse instituto, ele já há alguns anos, ele treina sacerdotes. Tem um instituto perto de Jericó, ali perto do Vale do Jordão, que treinou milhares de judeus do mundo todo para servir no templo quando ele for restaurado e quando voltar a haver sacrifícios. Então você tem esses homens sendo treinados, você tem as vestes sendo restauradas, desde aquela época que não havia uma estola sacerdotal, que era a estola do sumo sacerdote, porque nem sumo sacerdote existe desde essa dispersação, desde a diáspora. Então, o que a gente vê é que esse instituto reconstituiu uma veste sacerdotal no valor de $1,5 milhão e a veste está lá prontinha para a hora que o tempo estiver pronto, o sacerdote chegar, papum, e foi. Você tem um candelabro de ouro, você chega na cidade velha de Jerusalém, na frente desse instituto está exposto com uma redoma de vidro um candelabro de ouro, feito exatamente nas medidas bíblicas, para que quando o templo estiver reconstruído, o candelabro esteja lá. Você tinha a necessidade de uma bezerra vermelha. Desde Moisés até a destruição do templo, segundo as tradições, só 9 bezerras vermelhas foram sacrificadas. Então, para o templo voltar, vai ter que ter uma bezerra vermelha. E há 2.000 anos que não existe uma bezerra vermelha. No Texas, em fazendas com embriões e modificações genéticas, eles ficaram tentando isso por muitos anos. Conseguiram em 99, em 2002, mas os rabinos rejeitaram porque não era perfeita de acordo com as exigências bíblicas. Só que agora, em 2018, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, eles conseguiram fazer uma bezerra vermelha que nasceu em Israel e que os rabinos aprovaram como uma bezerra que pode ser sacrificada a Deus. Então, até esse fato, que é uma bezerra que há 2.000 anos não existe, eles trabalharam geneticamente a raça Red Angus e a partir delas eles chegaram nessa bezerra. Então até a bezerra, para ser consagrada no templo, eles já têm. E onde seria? Tem que ser construído no mesmo local? O grande impasse qual é? Hoje, o local onde o Templo de Salomão e os outros templos foram construídos e que esse templo precisa ser reconstruído, está um santuário islâmico, que é o Domo da Rocha, aquela edificação com uma cúpula dourada que você, em qualquer foto de Jerusalém, consegue identificar. Então, ali, para o templo ser construído, aquela mesquita, que não é uma mesquita, aquele santuário teria que ser removido. Isso só se houver uma guerra. Vai criar uma... Isso só se houver uma guerra. Então, a gente está hoje vivendo um cenário apocalíptico. O que a gente vê é uma pandemia que parou o mundo, e Jesus disse que as pandemias elas seriam um sinal das dores de parto, ou seja, ainda não é o fim, mas já é o princípio. Então, você tem visto uma pandemia e nós estamos muito próximos de uma guerra que talvez seja a Terceira Guerra Mundial. E muito disso talvez gire em torno dessa questão entre árabes e judeus. Exatamente pelo fato do templo precisar ser reconstruído ali. Só que é o templo que o anticristo vai sentar. Por quê? Porque, segundo a escatologia, Jesus vai buscar a igreja, aqueles que estão nele vão ser arrebatados para encontrar com ele nos céus. Na terra nós vamos ter um período de 7 anos. Primeiros 3 anos e meio, ele vai governar como um governante que o mundo vai falar: esse é o cara que veio para resolver os nossos problemas, vai resolver o problema da fome, vai resolver os problemas econômicos. Poxa, vamos acabar com o dinheiro papel, vamos ter uma moeda unificada, vamos acabar com as fronteiras, e você vai ter uma forma de se identificar, que você não vai precisar mais de documento, de RG, de SIC, de carteira de motorista, vai estar tudo aqui em você mesmo. Então o mundo vai dizer: uau, esse cara veio para resolver os nossos problemas, vai trazer paz, não vai ter mais guerra. Só que o segundo período, os outros 3 anos e meio, ele vai começar a exigir adoração.
E ele vai se revelar como esse anticristo, como aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E ele vai sentar no templo, nesse terceiro templo, e dali ele vai profanar o templo. Provavelmente ele vai colocar um altar pagão ali dentro. Os judeus, vendo isso, vão ter que deixar o templo novamente, porque o judeu não vai se dobrar à adoração a ele vai exigir a adoração das nações, e os judeus não vão monoteístas como são, não vão se portar dessa forma, não vão prestar esse culto a ele. Então, o que a gente vê é exatamente isso, um cenário apocalíptico se formando, só que aí passou esses 7 anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por 1000 anos e para governar a terra esses 1000 anos. Isso é muito profundo e muito interessante, porque a Bíblia apresenta Jesus de 2 formas, como Messias sofredor, Messias é a palavra hebraica que faz referência ao próprio Cristo. Então, tanto Cristo quanto o Messias significa a mesma coisa, significa um ungido. Então, o Cristo, o Messias, ele precisa vir, só que ele vem primeiro como Messias sofredor e depois como Messias rei. A Bíblia apresenta isso de 2 formas. Por isso que muitos dos judeus não creram em Jesus quando ele veio. Porque eles estavam sobre o Império Romano, pagando imposto para os romanos, e eles queriam um rei que libertasse-os do jugo e dos impostos romanos. E aí vem Jesus sofredor, que liderasse. Morre. Um Jesus que morre. Eles queriam um Jesus guerreiro, que libertasse o povo ali fisicamente, mas a libertação e a vitória que Jesus estava trazendo era muito mais profunda. Não era efêmera, não era passageira, era atemporal. Era uma vitória espiritual e eterna, porque a partir do que ele fez ali, a gente não teria vitória sobre o Império Romano, a gente teria vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado, e teria vida eterna com ele. Só que foi difícil, os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender isso. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos continuavam não entendendo o que estava acontecendo. Maria Madalena correu para avisar, poxa, Jesus ressuscitou. Eles falaram, ih, você tá maluquinha, não tomou remedinho, coitada, como é que ressuscitou? Mesmo Jesus tendo avisado diversas oportunidades que ele ia morrer e que no 3º dia ele ia ressuscitar, porque até os discípulos de Jesus estavam esperando o Messias terreno. Só depois que ele ressuscitou, como ele começou a aparecer para eles com o corpo glorificado, toca minhas mãos aqui, toca onde o cravo me atravessou, toca a minha lateral, que o pessoal viu que era ele, que eles entenderam que era o reino de Deus, que não era um reino físico, mas era um reino espiritual e eterno. Então o primeiro Messias, que é o Messias sofredor, ele veio para resolver a história do pecado. Os homens são pecadores e o pecado separa o homem de Deus. Então ele teve que morrer no nosso lugar para poder garantir a nossa salvação.